esteja conosco. Hoje o nosso tema é um pouquinho diferente. Normalmente é a leitura do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre a felicidade. Algo que, com certeza, todos nós desejamos. E o que é a felicidade? Quando fazemos essa pergunta, é interessante o número de respostas que ouvimos. Cada uma pessoa tem uma visão bem diferente sobre esse tema. Elas são muito variadas, algumas até muito bizarras e extravagantes, outras simples e profundas. Entende-se que o grau de espiritualidade de cada um é diferente, por isso essas variadas expressões e desejos de cada um sobre a felicidade. Aqui referimos-nos aos encarnados, que somos nós, mas sabemos que na erraticidade, que é onde os espíritos desencarnados se encontram, é a mesma coisa, pois quando vamos ao plano espiritual, continuamos com as mesmas tendências e os mesmos desejos. Além de outras fontes, citarei alguns trechos do livro O Arado e o Tempo. São mensagens mediúnicas ditadas pelo espírito Altamiro, escrita por Jaco. Ele inicia nos dizendo: toda a criação divina tende à perfeição. Até no mais rude ser humano brilha uma luz interior. Toda a criação divina tende à perfeição. Então, às vezes, dentro de alguém marcado por comportamento mesquinho, encontra-se um espírito suplicante, solitário, em busca de aconchego. Não existem casos impossíveis no educandário que é o planeta Terra. Todos, sem exceção, chegam ao grau de luminosidade compatível com a sua origem. O universo evolui sempre. Deus criou o homem para a suprema realeza. Não nos assustem os comportamentos egoísticos, violentos ou ignorantes. São fases passageiras, que sofrerão o necessário processo de purgação. Deixemos ao Pai a tarefa de redimir. A vida é, sem dúvida, o reinado da ação. Essa é a mola que impulsiona e redime. A alma, cheia de dúvidas e problemas, só se consegue se desembaraçar das amarras quando inicia a ação de rompê-las. Não importa o tamanho do impulso inicial, pode ser só um leve movimento, mas o importante é que esse movimento se inicie. A estagnação das águas leva ao lodo. A estagnação do pensamento leva à loucura. Assim como nos mostrou o telão no início, falando que não podemos parar. É imperativo que usemos a mente com sabedoria para apagar os pensamentos sombrios. Torna-se impossível resistir ao comando da ação. Quando uma ideia pensada se torna concreta, todos os limites se dissolvem. É necessário sonhar, ter ideias criativas, mas é importante o movimento, a ação, pois pessoas acomodadas que só sonham com seu destino retardam muito a sua evolução. Você sente que tua vida está monótona? É uma rotina constante, sem brilho, sem expectativas? Sempre estamos atolados nos afazeres do dia a dia, sentimos faltas de novidade, sonhamos com viagens, de ver lugares novos, de passear na praia ou no campo, ou apenas ficar quieto contemplando a natureza? Pois saiba, esse é o dilema comum à maioria dos seres desse planeta. Há poucos momentos de lazer e recreação, de tranquilidade,
nesses tempos de luta pela sobrevivência familiar. Nossa vida como encarnados tem um ciclo natural. Quando somos jovens, com disposição e energia, precisamos estudar, adquirir conhecimentos, trabalhar com vontade para o nosso sustento e da nossa família. Quando após alguns anos, já com o dever cumprido e havendo disponibilidade material, aí o corpo já sem aquela energia da mocidade, muitas vezes necessitando de cuidados especiais, já não tem aquela ânsia de aventuras e novidades. Aí então chega a idade madura, é que as pessoas se voltam para o lado espiritual. Começam as indagações. E após a morte do corpo, será que a vida no além é tão atribulada quanto agora? Como será o desenlace? Terei amigos à minha espera? Onde irei morar? Terei que trabalhar? E o que comerei e vestirei? São 1000 perguntas daqueles que compreendem o Espírito Eterno. Outros não se importam com o que vem após a morte e acham que pensar nela vai atraí-la mais depressa. Quem está, portanto, envolvido com a sua rotina, mascara as possibilidades de questionamento, esconde a cabeça na areia como um avestruz, enterrado no dever, cheio de horários a cumprir, bitolado por esquemas, não pode dispor de tempo para assuntos espirituais, que normalmente considera sem importância. Sim, na vida é necessária uma programação efetiva, pois não há nenhum progresso àquele que vive do imprevisível. Precisamos organizar nosso tempo, o tempo de estudar, o tempo de trabalhar e o tempo para o lazer. Regras são necessárias. Nenhuma construção se faz sem projeto, sem disciplina. Mas dentro dessa disciplina é possível fugir da rotina, usando criatividade, gostando do que se faz. Mas quando não se faz aquilo que gosta, a gente aprende a gostar daquilo que está fazendo, mesmo que não seja algo que gostamos de fazer profundamente. Nós temos que achar uma maneira de gostar daquilo que estamos fazendo. Precisamos fazer com o sentimento de tranquilidade, sempre vendo o lado positivo daquilo que estamos fazendo, como uma colaboração na escrita da história, como participação na felicidade social. São os meios de driblar a angústia e construir um mundo mais feliz. Já dizia o poeta Vinícius de Moraes, a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve, oscila e cai como uma lágrima de amor. Sempre ouvimos falar que esse planeta é um vale de lágrimas, que estamos aqui e precisamos sofrer. Sim, sabemos que é um planeta de provas e expiações. Sabemos que temos que trabalhar para a nossa evolução, para a nossa regeneração, para chegarmos à perfeição que é o destino de todos nós. Mas sendo Deus esse Pai generoso, criativo e nobre, não teria criado também outros meios para a nossa evolução? Será que não somos nós, com o nosso orgulho, nossa soberba, a nossa vaidade, que criamos tantos empecilhos para a nossa felicidade? Muitos já descobriram os meios pelos quais Deus nos permite viver nosso potencial sem dor. Sem errar? Não. Pois o erro faz parte da descoberta de como as coisas são. Já não diz o velho ditado popular que é errando que se aprende? Não há como chegar à verdade sem passar por várias etapas de enganos. Porque além de descobrir como as coisas são, precisamos saber como elas não são.
A soma dos dois lados nos dá a dimensão da realidade. E aí você vai perguntar: errar não traz sofrimento? Não há punição para quem erra? Sabemos, Deus não pune. Quem nos pune, acredita em quem quiser, somos nós mesmos. Queremos ser infalíveis, nos vigiamos implacavelmente, não nos permitirmos nenhum deslize. E quando nos equivocamos, queremos nos castigar, como se isso pudesse limpar nosso crime de não haver acertado e provar a nós e aos outros que somos justos e dignos. Essa vaidade é que nos causa tanto sofrimento e infelicita a nossa vida. Que Deus é amor, todo mundo sabe, mas que Ele criou meios de progresso menos difíceis, ninguém acredita. O homem na terra sempre se agarra aos padrões sociais, coloca sua segurança nas coisas materiais, na casa, na família, no emprego, nas leis e até no regime de governo. Claro, isso é importante, mas de repente percebe que nada disso é duradouro, que tudo pode mudar em sua vida, mercê da vontade de Deus, que a qualquer momento pode dar outro rumo à nossa existência. Pois é, morrer de repente, perder pessoas da família, solidão, mudanças, tudo sempre revela a presença de Deus em nossa vida. Sendo assim, o que é seguro no mundo? O que em meio a tantas mudanças poderá nos trazer serenidade, a alegria de viver, a harmonia e a paz? Deus. Pois quem está com Ele está seguro. Quem o sente dentro de si, joga fora todos os medos e encontra a paz. Mas é preciso saber que para ter Deus dentro de si, não é apenas rezar, como nos disse tão bem a mensagem inicial também. Dizer que pensa nele ou procurar o auxílio da religião. Jesus, nosso Mestre, veio nos ensinar que para sentir Deus no coração, devemos vivenciar um estado de bondade, agir como Ele agiu e amar a tudo e a todos. É compreender a sua lei e permitir que Ele se manifeste através de nós. Aí muitos perguntam: se a vida deseja o bem, representa a essência divina, por que permite tanta dor e sofrimento? Por que Ele nos causa tantas lutas e desilusões? Outros dizem: tenho rezado tanto, por que minhas preces não são atendidas? Por que não estamos fazendo a nossa parte? Pedimos, nos dizemos dispostos a servir a Deus e ao próximo, no entanto, permanecemos parados e indiferentes, aguardando uma felicidade utópica. A vida não vai condoer-se de nossas queixas e lamentações. Ela não aceita nossa incapacidade. Ela sabe que quando nós queremos, nós podemos. Não é possível negar que existe muito sofrimento na Terra, mas é necessário despertar para o que existe atrás desse processo de dor, para sair dele o mais rápido possível. Amadurecer significa domínio do pensamento, é compreender a vida, harmonizar-se com ela, usufruindo benefícios e felicidade completa. Experimentemos mudar, trocar a indiferença, nossa crença no sofrimento, nossa certeza na infelicidade, pela fé.
entregando nas mãos de Deus todos os problemas de nossa vida, até e principalmente aqueles que não podemos resolver, acreditando que com a ajuda dele poderemos vencer naquilo que nos compete fazer. Deus é nosso Pai, mas se nem os pais terrenos fazem o que competem aos filhos fazerem para aprenderem as lições, assim também Deus nos deixa enfrentar nossos problemas para que possamos aprender e nos fortalecer. Quem gostaria de reconhecer que tem se portado como uma criança mimada e incapaz, gastando na lamentação e na queixa grande parte da energia que poderia ser canalizada para fazer o bem e para o seu progresso? Infelizmente, neste papel está a grande maioria dos sofredores nesse mundo, caminhando pela vida indiferentes à sua participação ao bem comum e à sua responsabilidade na busca da sua harmonia interior, metendo os pés pelas mãos, como dizemos, lamentando-se quando apenas recebem o que atraíram pela lei de causa e efeito. Às vezes, é preciso que alguém nos diga: acorda, porque teima em não ver o seu próprio potencial? Por que se coloca na posição de incapaz, esperando que Deus lhe dê algo que você nem sabe bem o que queira? A felicidade? Já parou para pensar nisso? Já se deu conta de como ela seria e de como ela viria até você? Parece que não, porque quem anda ocupado em cultivar ilusões e enxergar o mundo como um vale de lágrimas, por certo colocaria seu conceito de felicidade muito distante da realidade. Pensando bem, quem o colocaria no prazer de um trabalho bem feito, na alegria de um abraço ou na lucidez de compreender e harmonizar-se com o universo? Já imaginaram um paraíso de ociosidade, onde manipularíamos tudo ao nosso gosto, onde seríamos servidos pelos anjos, que afinal não fariam mais que a obrigação? Não são eles anjos? Um anjo que se preza deve ser solícito, amoroso, tudo suportar e perdoar. Afinal, pensamos, esse é um papel do anjo. Ele tem que tirar todas as pedras do nosso caminho. Puxa, sabem, ainda ao mundo muita gente que pensa assim. Deus nos fez todos fortes e capazes. Já perceberam como somos rígidos e decididos quando realmente queremos? Todos temos essa força. Às vezes, parece que esmorecemos, mas basta que a vida nos dê uma cutucada e aí nos agigantamos e mostramos o nosso valor. Deus, em momento algum, ausenta-se de nossa alma. E as forças divinas estão sempre à espera que as utilizemos. Preciso é aprender a diferença entre comodismo, dependência e participação ativa na certeza de que Deus age sempre através de nós e, portanto, controla nossos pensamentos, educando-os positivamente, e que vai acionar a conquista da felicidade que buscamos. O amadurecimento do ser é gradativo, mas é imperioso. Ninguém pode imaginar o poder do exemplo. Copiando a maneira de ser dos mais fortes e aqueles a quem admiramos, melhoramos o nosso próprio comportamento. Inconscientemente retemos os pensamentos dos que nos cercam e nos momentos decisivos nos colocamos em ação. Sejamos nós exemplo a ser seguido pelos que nos estão ao redor. Façamos da nossa passagem pela terra
um forte ponto de referência. No decorrer de todos os tempos, a humanidade tem procurado a felicidade como meta de vida. Cada um a busca em determinados valores. Riqueza material, fama, conhecimentos, prazeres físicos, enfim. Cada um tem uma ideia sobre a felicidade. Os que têm muitas posses podem por certo tempo imaginar que atingiram a plenitude. Mas basta que, por exemplo, a saúde comece a falhar. Acreditam que conseguiram a felicidade, mas ela não estava na fortuna e nem nos bens materiais. Aquele que está no auge da fama, de repente pode sentir-se solitário. Os troféus já não satisfazem as suas necessidades interiores. E percebem que uma sincera amizade ou apoio afetivo seria mais importante. A felicidade não é formada de um ingrediente único, mas de um conjunto de quesitos, onde o principal é o conhecimento de si mesmo. Quem se conhece sabe perfeitamente de suas necessidades para a sua felicidade. Quando tem dúvidas quanto aos valores que pretende alcançar, o espírito vacila e cai na frustração, porque ninguém atinge metas que não estejam traçadas. Exemplificando, quando você entra num táxi, se não tiver um endereço para dar ao motorista, como quer que ele lhe leve ao lugar determinado? Pode ser que muitas vezes ele tenha que quebrar algumas esquinas, pode ser que tenha algum empecilho, ele tenha que mudar o rumo. Mas se tiver um endereço, ele chega ao lugar determinado. Assim é a vida. Não há nada estático no universo. A energia explodindo, criando novas formas antes julgadas improváveis. Somos energia, formada da mesma energia cósmica que nos circunda. Vamos aprender a usá-la para o nosso aprimoramento. Pensemos grande e o universo será grandioso. Somos filhos do grande Pai. Ele tudo nos dá com fartura. Basta nos perceber nossa real grandeza e lutar com sabedoria para manipular essas forças sutis que nos cercam. Há percalços, sim, e muitos, mas cada obstáculo nos mede as forças, e quando vencemos um, já está lá outro nos desafiando. A grande vitória se faz através de pequenas vitórias todos os dias. Só enfrentando e resolvendo problemas é que ganhamos força e crescemos em autoestima. E ainda do livro A Memória e o Tempo, a realeza que é autêntica. O modo de comportamento de qualquer indivíduo em qualquer situação revela sua identidade. O espírito relativamente adiantado demonstra sabedoria no modo de vestir, de comer, de falar e em todos os meios de expressão. A simplicidade, que é sinônimo de lucidez, sempre aparece no ser humano já desperto e no ambiente que o rodeia. A essência do bem viver é despir-se das velhas máscaras. Quem aparenta o que não é, sempre se defronta no momento que as máscaras caem e revelam um rosto crivado de imperfeições. Se há em nós condutas, ações, pensamentos e sentimentos distorcidos, é hora de buscarmos a elevação. Ninguém pode tirar os espinhos alheios, porque eles só saltam de dentro para fora, com o desapego do mal.
Só o próprio indivíduo é capaz de conscientizar-se e tirar de si o que é desagradável e deforma o espírito. O ser evoluído despojado do mal, é capaz de ser feliz e irradiar essa felicidade aos que o rodeiam. Como somos pura energia, podemos, através de nossas palavras, nossas ações, construir ou destruir, fortalecer ou desamparar. Uma ligeira saudação acompanhada de um sorriso é capaz de transformar o dia de alguém. O segredo do sucesso é a transformação do etéreo em realidade. Portanto, não estaciones indefinidamente no planejamento do que desejas atingir. Age, constrói, realiza, transforma. Molda o mundo com as tuas mãos. Na verdade, tudo é possível àquele que imagina. Mas só a fé, conjunta com a ação, transporta as montanhas de um lado para o outro. E eu iria vou encerrar com uma passagenzinha de Chico Xavier. Mas hoje recebi uma mensagem de uma amiga muito querida, que eu achei fantástica. Vou compartilhar com vocês. Uma mulher acordou uma manhã, após quimioterapia, olhou no espelho e percebeu que tinha somente 3 fios de cabelo na cabeça. Bom, ela disse, acho que vou fazer trançar meus cabelos hoje. Assim ela fez e teve um dia maravilhoso. No dia seguinte, ela acordou, olhou no espelho e viu que tinha somente 2 fios de cabelo na cabeça. Disse ela, acho que vou repartir meu cabelo no meio hoje. Assim ela fez e teve um dia magnífico. No dia seguinte, ela acordou, olhou no espelho e percebeu que tinha apenas um fio de cabelo na cabeça. Bem, ela disse, hoje eu vou amarrar meu cabelo com um rabo de cavalo. Assim ela fez e teve um dia divertido. No dia seguinte, ela acordou, olhou no espelho e percebeu que não havia um único fio de cabelo na cabeça. Yes! Ela exclamou, hoje não tenho que pentear meu cabelo. Atitude é tudo. Sejamos mais humanos e agradáveis com as pessoas. Cada uma das pessoas com quem você convive está passando por um dia de batalha. Vamos viver com simplicidade. E ainda, para encerrarmos, Chico Xavier disse, quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre falava que a felicidade era essencial na vida. Quando eu estava na escola, eles me perguntaram o que eu gostaria de ser quando crescer. Escrevi, feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa. E eu disse a eles que eles não tinham entendido a vida. Muito obrigada.